Olá, amante do terror. O espaço sideral, um assunto que pode ser muito interessante ou muito assustador, dependendo de com quem eu tô falando. Eu estou falando com uma pessoa que simplesmente acha interessante, com uma que não se importa, ou com uma que tem astrofobia. Desculpe, não vamos ser tão extremos assim. Não é porque você pode ter agonia ou até medo do espaço que você automaticamente tem astrofobia. Até porque muitos conceitos envolvendo a imensidão do universo podem assustar. Até mesmo isso, a própria imensidão pode assustar. Você já parou para pensar no quão pequenos somos? No quão insignificantes somos perante tudo que existe? Acredito que, em algum momento da sua vida, você já refletiu sobre isso. Pode até ter tido uma crise existencial temporária. Isso é completamente normal quando se para imaginar a imensidão em que estamos inseridos, chamada cosmos, sem contar os corpos celestes. Corpos celestes são objetos astronômicos, compostos por entidades variadas, tipo planetas, estrelas, luas, asteroides, meteoros, sistemas, cometas e galáxias. Todos eles com vários quilômetros de extensão, o que também pode despertar a chamada megalofobia, a qual eu já falei em alguns vídeos atrás. Megalofobia é o medo de coisas anormalmente grandes, e quem tem astrofobia provavelmente pode tê-la. É só olhar para o quão extensos são os corpos celestes. Até os menores são gigantescos. Mas, voltando à astrofobia, ter medo do espaço não significa necessariamente que você tem ela. Só significa um desconforto devido a todas essas questões que eu citei aqui. Convenhamos que não é lá tão difícil imaginar um ou mais motivos para tal temor. Mas a astrofobia, como eu posso dizer, é diferente. Fobias, em um contexto geral, são doenças psicológicas que não têm uma cura definitiva. Você pode aprender como contê-las, como diminuí-las, mas se ver livre delas é algo até então clinicamente impossível ou improvável. E todas, ou quase todas as fobias possuem um padrão para quando elas são engatilhadas, que é o desconforto extremo, ansiedade extrema, náusea, tontura, pânico, tremedeira, falta de ar e sentimentos de extremo terror. Esses tipos de coisa que indicam que você provavelmente tem uma fobia a alguma coisa. Eu, por exemplo, sinto algumas dessas coisas quando estou em lugares relativamente altos, sem proteção. Com a astrofobia não poderia ser diferente. E não, ela não se manifesta apenas se a pessoa estiver no espaço. Mesmo em vídeo, esses efeitos podem acontecer. Inclusive, eu espero fielmente que você tenha se atentado ao aviso no começo do vídeo caso você tenha astrofobia, porque esse aqui vai estar recheado de imagens que podem causar gatilhos em você. Bom, a pessoa ver esse tipo de imagem pode e vai causar todas essas sensações. Até mesmo o mero pensamento sobre pode acabar desencadeando essas reações involuntárias. Por isso ela tem que evitar ao máximo pensar sobre isso. Evitar assistir filmes como Alien ou Interestelar, porque é pânico na certa. E falando em aliens, pessoas com astrofobia podem temer extremamente a possibilidade de existir vidas extraterrestres. Aliens, OVNIs, ETs, tudo que você imaginar. Não importa se elas forem humanoides, idênticas a nós ou totalmente mutantes, como as criaturas cósmicas dos contos de Lovecraft. Se vem do espaço, vai causar o mesmo efeito. Não adiantando dizer que veio em paz ou coisa parecida. Veio da imensidão, significa uma ameaça inata. Astrofóbicos são assim por uma série de fatores. Sentir-se pequeno diante da extensão potencialmente infinita do universo. Sentir-se pequeno frente a um corpo celeste. Mesmo, sabe, literalmente vivendo dentro de um. Mas não apenas vídeos podem ativar essas sensações. O simples fato de olhar para o céu, sim, também pode desencadear a astrofobia. Durante o dia não tanto. O problema é se o astrofóbico vive em um lugar que possui um céu estrelado durante a noite. O que não é o caso de onde eu moro, não dá pra ver nada. Ver as estrelas em um céu noturno pode engatilhar o astrofóbico, porque dá a sensação que ele está no espaço, vagando sem rumo em direção ao cosmos, em direção das estrelas. A sensação pode ficar ainda pior se ele começar a refletir sobre as próprias estrelas. As estrelas que vemos no céu estão a milhões, talvez até a bilhões de anos-luz daqui.
Para quem não sabe, anos-luz é uma medida de distância que quer dizer o tempo que a luz, a coisa mais rápida do universo, demora para chegar do ponto A ao B no vácuo. Então, quando dizemos 1 ano-luz, significa que a luz demoraria 1 ano inteiro para chegar do ponto A ao B e vice-versa. Em outras palavras, as estrelas estão muito longe daqui, e mesmo assim conseguimos enxergá-las. Mas como? É aí que está a brincadeira, porque nós não estamos vendo ela, estamos vendo o seu passado. Se uma estrela está a 1 bilhão de anos-luz daqui, estamos vendo apenas a luz que a estrela está emitindo. E se a luz demora 1 bilhão de anos para chegar aos nossos olhos, significa que estamos vendo aquela estrela 1 bilhão de anos no passado dela. Que loucura, né? Imagina isso tudo se passando pela cabeça de um astrofóbico. Acho que não é uma das melhores sensações do mundo. E aproveitando que estamos falando de estrelas, um dos assuntos que mais pode amedrontar são os famosos buracos negros. Ao contrário do que muitos pensam, buracos negros não são realmente buracos. Eles são massas sólidas no espaço que se formam a partir do colapso de uma estrela. Funciona assim. Começa na formação de uma estrela massiva, cerca de 20 vezes a massa do Sol. Depois, vem a fissão nuclear, evolução nuclear, colapso do núcleo, supernova, que é quando ocorre uma explosão cataclísmica de escala cósmica, o núcleo continua seu colapso gravitacional e aí se forma o buraco negro. É importante ressaltar que nem todas as estrelas terminam em buracos negros. É só que aquelas que têm uma maior massa têm uma maior chance de se tornar um buraco negro. De acordo com a astronomia, a região que fica o buraco negro tem uma gravidade mas tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Então, é formado o chamado horizonte de eventos, que é uma superfície imaginária que serviria como barreira entre o exterior e o interior do buraco negro, que é o ponto de não retorno, onde se for cruzado, não há mais como escapar. E além disso, ainda tem os buracos negros supermassivos, que possuem milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Eles estão nos centros de muitas galáxias, incluindo a Via Láctea, e são essenciais para a estrutura de muitas delas. Mas não se preocupe, porque esse buraco negro supermassivo da Via Láctea, também conhecido como Sagitário A, está a 26 mil anos-luz do Sistema Solar, muito longe para significar uma ameaça futura. Olha onde chegamos apenas por falar em astrofobia. E isso que ainda nem sequer citamos a parte sobrenatural envolvendo a imensidão. Os contos de Lovecraft são a primeira coisa que vem na cabeça quando falamos de horror cósmico, já que Henry Phillips Lovecraft foi praticamente o pioneiro em criar criaturas baseadas na imensidão do universo. Eu mesmo já falei de muitas criaturas desses contos aqui no canal. Se eu não me engano, a última delas foi Dagon. Mas eu já falei de Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Umarat-Tawil, Cthulhu, entre outros. Fora isso, tem outras coisas que também se encaixam no tal horror cósmico, como o Garfield. Recomendo assistir, é bem interessante. Também temos o clássico Rei Escarlate, o demônio multiversal que nasceu como um deus, devorou muitos outros deuses anciões e agora busca erradicar toda a criação. Se você tem astrofobia, esse tipo de história vai ter um efeito ainda maior em você. Isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista e da intensidade da sua patologia. Eu recomendaria passar longe, mas isso vai da sua própria coragem e dos seus próprios limites. Se você chegou até aqui sendo um astrofóbico, eu te dou meus parabéns, porque este vídeo foi feito justamente para te deixar apavorado.